Somos os filhos do meio da história, sem propósito ou lugar. Não temos uma grande guerra, não temos uma grande depressão. Nossa guerra é espiritual, nossa depressão é a nossa vida. Todos os dias você acorda, se arruma com pressa, pega o transporte público explodindo de gente, chega no trabalho estressado, faz um monte de coisas que você odeia, que não tem sentido algum para você. Quando você chega em casa, você se sente completamente vazio, sem direção. Se enfia nos Reels e nos TikToks porque é uma forma de ter algum prazer por 20 ou 30 minutos e esquecer que você tem uma vida miserável. Em Clube da Luta, escrito há 30 anos pelo Chuck Palahniuk, nós encontramos o narrador, um cara sem nome, sem propósito, sem lugar. Ele trabalha no mundo corporativo, um escritório vazio, frio, cinza, com aqueles carpetes nojentos que nunca foram lavados antes e onde a aparência e o tapinha nas costas importam mais do que a competência. O narrador não tem amigos nem namorada. Quando ele chega em casa, seu passatempo é comprar móveis para o seu apartamento, na esperança de que essas coisas materiais preencham o vazio existencial que existe na vida dele. Ele também sofre de insônia, o que deixa sempre à beira da loucura. Até que um dia ele conhece o Tyler Durden, um homem livre, bonito, sarado, que não cai nas amarras do consumismo ou do capitalismo. Começa aí uma amizade estranha, perigosa, onde o Tyler irá mostrar para o narrador como finalmente romper com o ciclo de mediocridade e encontrar o seu sentido na vida. Vamos falar mais sobre isso? Olá, meu nome é Letícia Souza, seja bem-vindo ao Projeto Luminis, se inscreva nesse canal e já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Ao longo da história, a humanidade já enfrentou, cada uma à sua maneira, inúmeros momentos de dificuldade. Nos Estados Unidos, por exemplo, teve a Grande Depressão, ou também chamada de Crise de 29, a qual o Tyler se refere no livro. Teve também lá na Europa aquele cara lá, o pintor frustrado com um bigode, que queria dominar tudo, né? Acho que você sabe de quem eu tô falando. Aqui no Brasil a gente teve a ditadura militar, que finalmente acabou em 85. O que todas essas adversidades têm em comum é que elas davam algum tipo de senso de justiça, algo pelo que lutar, sair às ruas, protestar, pegar em armas e ir à guerra. Todas essas situações, é claro, elas são terríveis e abomináveis, mas elas davam às pessoas um sentido à vida, uma causa pelo que lutar, uma esperança em dias melhores. Nos anos 90, quando o filme saiu, não tinha muita coisa realmente acontecendo nos Estados Unidos, e depois a gente teve em 99 uma adaptação cinematográfica dirigida pelo David Fincher, e foi um fracasso de bilheteria, diga-se de passagem, o filme, só que depois, ao longo dos anos, ele se tornou um clássico cult. Essa época foi um momento de muita calmaria para os americanos, antes dos atentados de 11 de setembro, antes da crise do subprime. Qual era o sentido da vida para as pessoas daquela época? Teria algum problema, alguma questão que poderia motivá-las a sair às ruas, a seguir em frente? Somos os filhos do meio da história, sem propósito ou lugar. Clube da Luta questiona esse vazio. Qual é o sentido da nossa vida? Trabalhar em empregos que odiamos para comprar coisas que não precisamos, para impressionar pessoas que nem gostamos? Mas por que nos comportamos dessa forma? O que nos leva a viver de aparências, mais interessados em coisas do que pessoas? Bom, chegou aquele momento do vídeo da nossa aula chata de filosofia, então pegue o seu café porque nós vamos adentrar nesse raciocínio. Em Clube da Luta, o narrador ele é um homem medíocre, com um trabalho qualquer, uma vida sem propósito, ele não tem família, não tem amigos, não tem hobbies, não se relaciona com ninguém. O seu passatempo, no entanto, é mobiliar o seu apartamento. O narrador é o último homem de Nietzsche. Esse conceito aparece principalmente no livro Assim Falou Zaratustra. Nietzsche cria o último homem como uma figura simbólica, o ser humano moderno que trocou a grandeza, o risco, a transcendência, a ambição pelo conforto, segurança e entretenimento. Ele escreve esse homem como uma crítica à sociedade, como um espelho de nós mesmos. O último homem é aquela pessoa que evita o sofrimento a qualquer custo, não acredita em nada maior, não busca se arriscar, prefere o conforto e distração, vive sempre anestesiado, não tem mais aquele instinto de superação, algo pelo qual lutar. O último homem prefere o conforto à aventura, o consumo passivo a uma criação ativa, o entretenimento raso e fútil à profundidade.
Nós somos os filhos do meio da história, sem propósito ou lugar. Não temos uma grande depressão, nossa guerra é as nossas vidas, nossa batalha é espiritual. E não precisamos ir à guerra para encontrar algum propósito. Em Clube da Luta, o narrador está preso ao consumo, buscando nas propagandas e catálogos de lojas um novo produto que possa definir melhor a sua personalidade. Que tipo de jogo de jantar me define enquanto pessoa? Pergunta o narrador em algum momento do livro. Como se um novo objeto pudesse trazer ali para ele as respostas que ele procura. Ele vive apático, alheio, desconectado de si mesmo. A cada nova compra pode proporcionar uma sensação de euforia, de expectativa de receber aquele produto, mas que logo passa. Então, de novo, ele terá que procurar algo para preencher um vazio existencial enorme. Ele é o último homem domesticado pelo consumo. Isso entra em grande contraste quando ele encontra o Tyler Durden. O Tyler não foi mordido pelo consumismo, ele não se importa, ele vive numa casa nojenta, caindo aos pedaços, o que basta para ele é ter um teto, mesmo que esse teto vá cair na cabeça dele a qualquer momento. Ele é um cara que vive livre, não se comove com propagandas, com astros de cinema, não admira ninguém além de si mesmo, detesta conversas vazias, não se importa em viver de aparências, é brutalmente honesto a ponto de ser desconfortável para o narrador, para quem lê, para quem assiste, e não está nem aí em viver de impressionar o outro. O Nietzsche também previu a chegada do Tyler. Ele é o Übermensch, além do homem ou super-homem. O Tyler acredita que o ser humano precisa se reinventar pela destruição dos valores antigos, embora o livro mostre mais tarde como essa lógica pode virar extremismo e um culto a uma personalidade. Ao criar o Clube da Luta, ele faz com que diversos homens sejam mais ativos, donos de si mesmos, que deixem de ser influenciados pela mídia, pela sociedade de consumo e pela vida de aparências. Para Tyler, depois de você perder tudo, você está livre para fazer o que quiser. Aos poucos, isso toma proporções muito maiores. Ao querer destruir o eu antigo de outros homens, ele cria projetos muito mais ambiciosos, que incluem destruir coisas, explodir lugares, sabotar pessoas. Tyler deseja fazer um grande reset na sociedade, a qualquer custo. O mundo ideal para esse cara é um lugar onde vivemos de forma primal, respondendo apenas às necessidades básicas, como comida, abrigo, sexo. Nada além disso importa, tudo é trivial, dispensável. O super-homem não tem Deus, religião, moral ou tradição. Todas essas estruturas que sustentam a sociedade não têm sentido algum para ele. Na verdade, ele já superou esses pilares e criou seus próprios valores, como fica claro no livro e no filme. Para Tyler, o sofrimento, o caos e a tragédia são formas de crescimento. Mas, ao mesmo tempo, ao expandir o Clube da Luta em determinado momento para o projeto de destruição e fazer o seu grande reset, o Tyler coloca os homens nas mesmas estruturas que ele diz ter repulsa. Os caras vivem uniformizados, com o mesmo corte de cabelo, repetindo as mesmas palavras sem poder questionar, apanham todos os dias, se enfiam em projetos secretos e vivem em prol de um objetivo cego e deixam de lado a própria individualidade. No final do dia, Tyler é o produto que ele mesmo criou. Dá para notar com essa leitura uma vontade intensa de sair por aí destruindo o sistema. Mas será que esse é o caminho? Ao destruir tudo, será que finalmente nos tornamos livres ou apenas criamos novas amarras com uma roupagem diferente? A busca de sentido na vida, ela é uma jornada totalmente individual. A única coisa real nesse trajeto, no entanto, é que o seu propósito de vida não se encontra nas coisas, mas nas pessoas e nas memórias que você cultiva ao lado delas. É claro que a gente tem que lembrar que dinheiro é muito importante, ter previsibilidade financeira é extremamente importante, até mesmo para ter saúde mental, para fazer as suas coisas, ter mais tranquilidade, mais paz. Mas o dinheiro, o consumismo desenfreado, não soluciona todos os seus problemas. Não é com bolsas, iates, relógios caros que seus problemas internos serão de fato resolvidos. Durante guerras e ditaduras, as pessoas sentiam um propósito em servir o exército, sair às ruas para protestar, atirar fogo em coisas, pichar prédios, como uma forma de lutar
por aquilo que elas acreditam. Embora hoje a gente tenha guerras acontecendo em alguns locais do mundo, a nossa batalha, no entanto, acontece muito mais internamente. Em lutar contra o tanto de informação que você recebe do outro lado do mundo, entender como processar a velocidade das coisas, de olhar para o lado e ver como a sua sociedade é tão distópica, alienada, ansiosa, que mais parece um filme de ficção científica. Isso só melhora, no entanto, se você descobre o seu papel no mundo, de que você é um pequeno indivíduo, uma formiguinha que poderá apenas cuidar de você mesmo, da sua família, dos seus amigos, da sua comunidade, e de que ao longo da vida, se você puder promover o maior bem-estar para 50, 60, 100 pessoas, você terá feito algo extraordinário para a sociedade, algo de extremo valor. E você pode fazer isso de diversas maneiras, não precisa sair ateando fogo, quebrando coisas ou, sei lá, sabotando locais. Você pode fazer isso trabalhando no seu próprio projeto, atuando em comunidades no seu bairro, na sua cidade, doando uma pequena quantia de dinheiro ou peças de roupa ao longo dos anos, né, durante a sua vida. Você só encontra significado na vida quando você sente que é útil para o mundo. Bom, chega de falar, né? Eu adoro Clube da Luta, é um dos meus livros favoritos, e eu sei que é muito clichê falar que Clube da Luta é um dos meus livros favoritos, né? Mas é um dos meus livros favoritos, eu adoro esse livro, eu li pela primeira vez, eu acho que eu estava, sei lá, na adolescência, no ensino médio, e a cada ano que passa, isso se torna cada vez mais atual. Se você lê esse livro, assiste o filme, você vai notar que não importa quantos anos passem, infelizmente a narrativa dessa história aqui é cada vez mais atual. E eu amo bastante também a adaptação do David Fincher. David Fincher é um dos meus diretores favoritos. Clichê? Um pouco, talvez, mas não importa, é muito bom. Vamos conversar nos comentários. A Grande Depressão é a nossa vida? Você sente que está em uma luta interna igual ao narrador? Você foi mordido pela sociedade de consumo? Eu quero muito ouvir de você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.